Olá, Radiante! Leitura comentada do capítulo 15 do livro Um Curso em Milagres, comigo, Maria do Sol. A gente está lendo o sacrifício desnecessário, um aprendizado extremamente necessário para nós, como um todo. Inspira profundamente, se conecta. Hoje eu estou lendo esse capítulo, né? Estou lendo o Curso em Milagres fora do meu horário padrão durante a semana, porque eu fui fazer um exame de sangue. Padrão, rotina, né? Primeira vez que eu faço depois da pandemia. Eu fiz só após o Covid, mas eu tinha feito só para verificar se tinha ou se não tinha, né? Mas já tinha tempo que eu tinha que fazer todos os outros exames. E aí o que faz? A gente sente o quê? Medo, projeção. A mente entra em tudo quanto é tipo de caraminhola. Acho que todo mundo que passa por exame de sangue, que vai fazer os exames de doenças, vai fazer os exames de sexuais, todas as coisas que envolvem a vida, né? Envolvem a vida e o medo da morte. E como a gente entra em paranoia, meu Deus! E eu pude observar, fiquei observando a minha ansiedade e meu medo aparecendo, assim. E o quanto eu conseguia controlar a minha mente durante o processo. O quanto eu conseguia estar presente, lidar só com o que aparecesse que eu precisasse lidar, né? Tiveram resultados que foram instantâneos, como sexuais, graças a Deus, tudo negativo. Aí você fica assim, mas é 98%, tem 2% ainda. A paranoia, ela é assim, ela é sorrateira. E ainda tem o exame de sangue que vai vir. E aí eu fiquei ouvindo essa coisa do medo, né? Como que o medo se forma dentro de nós. Aí eu estava ouvindo alguns áudios de autoconhecimento e ficava assim, quem foi que botou essa crença em mim? Fui eu? Por alguma experiência? Qual foi essa experiência? Quem foi que falou de doença mais tempo para mim? Provavelmente minha mãe, provavelmente minha avó, provavelmente que foram as mulheres que eu mais convivi. Onde foi que eu tive uma experiência com, muitas experiências com o hospital, a hora que a menina foi me botar agulha. Quantas milhares de vezes eu não tive agulha, né? Quantas milhares de vezes. Parecia um sentimento tão comum para mim, a agulha naquele braço. E aí me deu uma memória daquilo tudo, né? Então eu visitei um pouco o meu passado ali. E nessa visita ao meu passado, eu pude observar como que ainda são os meus medos, quais são os medos que estão no subconsciente, que estavam ali, né, debaixo, escondidos, né? E como que eu olho para eles hoje, como eu lido no agora, porque o poder está no que você faz com o que te acontece, não com o que te acontece. Foi uma experiência bem interessante, bem interessante. Então vamos lá. A gente estava falando aqui, no sacrifício desnecessário, dos relações insanos. Que a atração do que não quer parece ser muito mais forte do que a atração do que você quer, né? Você parece vivenciar muito mais o que você não quer do que o que você quer. E fala o seguinte, que é apenas através do ataque sem perdão que o ego pode se assegurar a culpa que mantém todos os relacionamentos juntos, mas eles apenas aparentam estar juntos, pois para o ego os relacionamentos significam apenas que os corpos estão juntos. E é sempre isso que o ego exige, não se opõe a que a mente vá a qualquer lugar ou ao que ela possa pensar, pois isso não parece importante. Enquanto o corpo estiver lá para receber o seu sacrifício, ele está contente. Para o ego, a mente é algo privado e só o corpo pode ser compartilhado. É assim que o ego vê. Ele não vê que a sua mente projeta para alguém, pensa mal de alguém, manipula alguém, julga alguém, vice-versa. E isso chega muito antes do que o corpo da pessoa. Ele não pensa. Para o ego, enquanto o corpo estiver lá para perceber seu sacrifício, ele está contente. Para o ego, a mente é algo privado e só o corpo pode ser compartilhado. Aí como é que a gente explica a energia que a gente capta, né?
As ideias basicamente não oferecem interesse, a não ser na medida em que trazem o corpo do outro para mais perto ou para mais longe. Perdão, gente, que eu estou lendo na sala da minha casa e tem relação com o cotidiano, né? Então eu tenho que aceitar o que é. Enquanto minha filha atende o interfone, eu dou um intervalo aqui enrolando vocês. Bota um fundo assim. Tururururururu, tururu. Continuamos, porque eu já estou nos 5 minutos, gente. Eu não vou deletar isso aqui. Radiante, maravilhoso. Que você se sinta em casa comigo. Vamos lá. É que eu falei o seguinte, que as ideias basicamente não oferecem interesse, a não ser na medida em que trazem o corpo do outro para mais perto ou para mais longe. Ou seja, olha que louco. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. O que a gente pensa pro ego é tipo assim, ou aproxima o que a gente quer ou afasta o que a gente não quer. É uma manipulação da realidade e do outro, né? Nossa. E é nesses termos que ele avalia as ideias como boas ou más. E o que faz com que o outro seja culpado e o mantenha através da culpa é bom. E o que libera da culpa é mal, porque ele não mais acredita que os corpos se comunicam e assim iria embora. Uau! O sofrimento e o sacrifício são as dádivas com as quais o ego quer abençoar todas as uniões. E aqueles que estão unidos no seu altar aceitam o sofrimento e o sacrifício como um preço da união. E é muito louco, porque isso recodifica tudo, né? Pensa em relacionamentos amorosos, o tanto que a maioria deles é isso. A gente quer uma união, quer amar, quer estar com alguém de uma forma conectada, mas o nosso íntimo fala, vamos aprisionar, vamos prender, vamos ser presos, não vamos ser a gente mesmo mais, um monte de condicionamentos, porque a gente ainda vibra no ego. E dentro de nós, ainda assim, existe uma visão profunda de que amor é liberdade, que amor é união, é voluntária e amorosa, que amor é inclusão. Então tem toda uma dualidade com relação a isso, que é profundamente interessante de observar agora com relação a relacionamentos. O outro, né, em suas alianças de raiva, nascidas do medo e da solidão e ainda assim dedicadas à continuidade da solidão, cada um busca alívio da culpa aumentando no outro. Pois cada um acredita que isso diminui a culpa em si mesmo. O outro parece estar sempre atacando e ferindo, talvez de pequenas maneiras, talvez inconscientemente, talvez com seu silêncio ou suas palavras, mas nunca sem exigência de sacrifício, de você ficar mal, de você ter que aguentar, um monte de coisa. A fúria dessas pessoas reunidas no altar do ego excede em muito a consciência que você pode ter disso. Pois o que o ego realmente quer, você o dá, você não se dá conta. Sempre que estiver com raiva, pode estar certo de que formou um relacionamento especial, abençoado, entre aspas, pelo ego, pois a raiva é a bênção do ego. A raiva toma muitas formas, mas não pode enganar por muito tempo aqueles que querem aprender que o amor não traz qualquer culpa e que aquilo que traz culpa não pode ser amor e tem que ser raiva. Toda raiva nada mais é do que uma tentativa de fazer alguém sentir-se culpado. E essa tentativa é a única base que o ego aceita para os relacionamentos especiais. A culpa é a única necessidade que o ego tem. E enquanto se identificar com ele, a culpa continuará sendo atraente para você. Mas lembre-se disso. Estar com o corpo não é comunicação. E se pensa que é, se sentirá culpado em relação à comunicação e terá medo de ouvir o Espírito Santo, reconhecendo a sua voz e a tua própria necessidade de se comunicar. Forte pra caramba, durma com esse barulho, ou seja, lide com o dia com esse barulho. Fim dessa leitura de hoje.